Domingo, mesa cheia, todo mundo rindo. E você lá, no meio da própria família, se sentindo um estrangeiro. Conversa que antes era normal, virou ruído. E sempre que você volta para casa, uma pergunta te assombra. Se eu enxergo coisas que a maioria não enxergam, por que que a minha vida continua a mesma? Ela não muda. Se isso te descreve, é porque você despertou. Começou a enxergar o que a maioria nega. Não por capacidade, mas com medo. O medo do desconhecido assombra a maioria das pessoas. E você não. Você teve coragem de ir a fundo investigar com os seus próprios olhos. Mas tudo isso não virou a vida que você queria e, pelo contrário, desabou a vida que você tinha. E isso acontece porque o despertar, ele não é a chegada. Ele é um processo com 5 etapas. E essa é o segundo. É quando você começa a ver e compreender a superficialidade da realidade. E aquilo começa a perder o sentido para você, sabe? Então, coisas que pareciam normais, assuntos, tudo começa a colapsar na sua vida. Aquilo que brilhava os olhos, agora nem tanto. Eu atravessei as 5 etapas e eu paguei caro por não ter ninguém que me explicasse o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Essas 5 etapas, além de dar uma clareza aonde você está no seu despertar, ela te ajuda a compreender quais os próximos passos que você pode tomar na sua jornada. Você vai entender também por que perder o interesse de estar com pessoas pode ser sinal de avanço. Mas aqui é um parênteses com muito cuidado, porque nós podemos cair numa armadilha. Vai conhecer também a pior fase de todas, que tem nome há mais de 400 anos e nasceu numa prisão. E aí, com tudo isso, você vai saber em qual fase tá e o que cada uma pede de você. A real é que o mercado de desenvolvimento pessoal, espiritualidade, virou business. As pessoas hoje, elas exploram muito mais as fraquezas e as crenças das pessoas do que em si dar ferramentas para que de fato elas possam se desenvolver. Vendido aquela ideia de que você é o escolhido, o especial, que o universo, Deus te escolheu para uma grande missão. E a maioria das pessoas acabam ficando presa nessa ilusão e não arregaçam as mangas para de fato começar a construir a vida. Porque quando a gente se sente um escolhido, um especial, a gente conta essa história pra gente, a gente não coloca a mão na massa. É importante a gente entender que isso são armadilhas do ego. Não é uma questão de, o universo me escolheu, eu sou um dos 144 seres da luz. Beleza, você auto se escolheu, você não é diferente das outras pessoas. Isso não te torna especial, apenas te traz mais responsabilidade do que as outras pessoas. E aí essa programação que nós recebemos, que sempre a gente precisa de uma peça de fora, sempre alguém vai trazer uma verdade, uma religião, um guru, tudo para resolver aquilo que a gente não se sente capaz de resolver. E aí é onde tudo trava. E antes de entregar essa bússola para você, eu vou contar um pouco como que foi o meu despertar. A gente está sempre apegado à nossa identidade. Então, quem somos nós? Essa é uma pergunta que assombra a humanidade. Nós não sabemos quem nós somos. E aí nós acreditamos fielmente que nós somos os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos medos, os nossos traumas, até esse corpo nós achamos que nós somos. E quando você começa a despertar, que você começa a compreender que você não é nada disso, que no fundo você é apenas uma construção
social. Você é reflexo do mundo que você viveu. Então, por exemplo, se você nascer numa família de cristãos, provavelmente você será o próximo, porque isso faz parte da identidade, da construção do ego. E aí o que acontece? Ela se veste pelo personagem. E quando eu comecei a enxergar tudo isso, eu entrei em colapso. Por quê? Eu admirava muito um chefe que eu tinha, porque eu me via muito nele. Eu me via muito quando eu comecei a trabalhar com ele. E infelizmente, ele tratava as pessoas mal, vamos dizer assim. Ele era rude, ele era intolerante muitas vezes, ele humilhava as pessoas muitas vezes. E eu achava isso normal. E eu me inspirava, porque se ele está onde eu gostaria de chegar e ele trata assim as pessoas, eu vou aceitar, porque é assim que tem que ser. O mundo é assim. E quando eu fui vendo esses tratamentos com as outras pessoas e normalizando, inclusive comigo, eu falei, tá bom, é o preço. Mas aí começou a vir uma fase forte do despertar. Quando eu comecei a compreender que isso não era normal, que eu estava me tornando uma pessoa que eu não gostaria de ser realmente. E que se não fosse essas etapas do despertar, provavelmente eu teria me tornado uma pessoa igual, normalizado humilhar as pessoas. E quando você começa a subir as fases do despertar, começa a acontecer um colapso da sua vida. É normal, porque para uma nova vida surgir, você precisa que a antiga colapse. Não tem como você construir uma vida nova com a velha do mesmo jeito. E é por isso que o universo, a vida, começa a desorganizar as coisas para que você possa remontar. Esse é um processo que começa com você e a vida é um espelho daquilo que você faz. E aí a ficha cai, né? Que você vê que todas essas construções, todos esses sonhos, esses desejos, eles não são realmente seus. É porque você nasceu ali naquele determinado lugar. E aí você pega aquilo como se fosse seu. E você se apega. E aí, quando tira os nossos desejos, principalmente muitos motivados por uma questão de validação externa, por uma questão de riqueza, de construção material, a gente fica meio perdido, porque nós só fomos ensinados isso dentro da nossa sociedade. Que a gente tem que escolher uma profissão para a gente ser alguém. Vem um adulto muito bem intencionado quando você é criança e pergunta: o que você vai ser quando você crescer? Mas, como o budismo nos ensina, a felicidade ela não pode ser encontrada fora de nós. É por isso que você pode se matar de trabalhar, que nunca a felicidade vai ser encontrada fora. A nossa sociedade ela é tão pobre, filosoficamente falando, que nós não temos o discernimento do que é felicidade, alegria, euforia e excitação. A gente confunde isso, achando que eu nunca vi ninguém triste andando numa Ferrari. Essa é uma das frases mais pobres que alguém pode citar para dizer que felicidade se compra. Que as escolas, as instituições, as religiões, a própria medicina sempre têm a intenção de nos vender a solução, de nos tornarmos escravos daquela solução. E quando você começa a compreender tudo isso, você se revolta. Enxergar algo que você não sabia, que todo aquele sofrimento que você teve, toda aquela dor que você teve na sua vida, foi casada propositalmente. Não foi acaso. E bate uma revolta que você se sente, primeiramente, mal, de ter sido enganado, de ter confiado no sistema como ele é, e no fim você se sente perdido, porque agora tudo que você acreditava, tudo que te diziam que era verdade, desabou. E agora, o que eu faço? O que eu devo buscar na minha vida? E aqui as coisas bagunçam um pouco, porque você perde a base que você tinha. E agora, por onde que eu vou? E agora, o que é verdade, o que não é?
você acaba entrando no loop sem saber para onde ir. E com essa revolta crescente dentro de você. E aí depois que você chega nisso, você fala, caramba, ferrou. E agora? Como que eu vou viver com tudo isso? E aí chega aquele jantar ou aquele almoço de família, as mesmas conversas e você se sentindo um estrangeiro na sua própria família. Aí as coisas começam a desandar. Porque aí você começa a se isolar, você começa a tentar mostrar para as pessoas e é tratado como um louco. As pessoas começam a te ignorar, se preocupar com você. Aí você pensa que às vezes era melhor ter deixado as coisas do jeito que estavam, sabe? Que minha vida não muda, só piora. Para que serve esse despertar espiritual? Você pensa com você mesmo. Era melhor que não existisse. Porque parecia confortável aquela prisão que você estava. E aqui é um erro típico que depois dessa fase que você viu o que viu, não dá mais para desver. E agora você precisa seguir em frente. Então a fase 1 é esse choque de realidade, né? É quando você começa a enxergar as coisas de uma maneira mais profunda, sai da superfície da realidade. E aí uma frase que entra na nossa cabeça é: eu não consigo mais desver. Uma vez vista, não tem mais o que fazer, a não ser passar para a próxima fase. Você começa já a julgar um pouco as outras pessoas que estão dormindo, que não estão despertas. E você começa a alimentar um pouco esse ego espiritual. E as coisas, na verdade, ainda não chegaram no fundo do poço nessa etapa. Você ainda luta entre a pessoa que você era e a pessoa que você precisa deixar de ser para começar a viver aquilo que está alinhado com o seu caminho espiritual. E aí você fica nessa luta. Para cada pessoa isso vai acabar tendo uma muleta diferente. Depende muito da programação que você teve, com comida, com sexo, com relacionamentos, com bebidas, com drogas. Nesse momento as coisas podem piorar um pouco. Às vezes você pode ter uma questão de karma familiar, perder pessoas, e aqui as coisas desambam de verdade. E a próxima etapa é o fundo do poço, que é bem conhecida, na verdade, que é a noite escura da alma. Essa história ela conheceu na Espanha em 1577, a história de um padre que escrevia poemas, mas acabou sendo punido pelos irmãos, e dentro dessa prisão ele escrevia poemas sobre as experiências que ele estava vivendo ali. E ele escrevia os seus poemas de cabeça. E a grande sacada é que ele percebeu que as pessoas se apegavam às coisas do caminho. E nessa etapa do despertar, a gente acaba tendo esse colapso com essas sensações que a gente estávamos apegados, que a gente achava que eram, como eu citei no começo do vídeo. E aqui tudo chega no fundo do poço. É quando, se você tem um emprego, você não quer mais ele, a sua carreira perdeu sentido, os amigos, tudo que você tinha perde completamente o sentido. E aqui você pode ficar doente, pode ter uma doença, perder família. Tem diversas formas que esse fundo do poço pode acontecer. O meu foi com experiências com substâncias, com drogas, e esse foi o meu fundo do poço. E eu consegui vencer, consegui sair, e graças ao meu caminho, à minha força, à minha resiliência, ao próprio universo que remolda a realidade para podermos vivenciar uma nova experiência. Acontece. Foi um momento da minha vida que eu tive que juntar as forças para sair do fundo do poço. Porque o fundo do poço, ele é bom por um motivo. Ele já é o fundo do poço. Você olha para cima, só tem luz. Quando a gente fica esse tempo com esses problemas, lidando com tudo que a gente descobriu, com tudo que a gente passou a enxergar, muitas vezes a gente tentou contar para as pessoas não nos ouviram, e a gente preferiu ficar recluso. E existem diversas formas de viver esse colapso
na noite escura da alma. E eu espero que, se você esteja passando por essa fase nesse exato momento, que você consiga aprender as lições, entender como que você consegue sair disso, do que você está apegado e criando a história na sua própria cabeça, lutando entre essa versão sua que está morrendo e a nova que precisa nascer. É justamente por isso que existe a noite escura da alma. É um colapso do seu antigo eu, para que o novo possa surgir. E aí, por consequência, nós entramos na próxima etapa, que é a etapa 4, a fase de reconstrução. É quando você vai começar a se curar desse processo doloroso, doído, sofrido que você teve. Esse colapso dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus relacionamentos, de tudo aquilo que você estava pegado na sua vida. E a gente não está preparado para tudo isso, porque não nos ensinaram a lidar com o luto de uma versão nossa que está morrendo, mas que ainda respira. Então é um processo que demora um pouco de tempo e de aceitação, e principalmente de compreensão. Mas como a gente pode facilitar tudo isso? Trazendo a nossa mente para o momento presente. Porque a nossa mente está condicionada a viver entre o passado e o futuro. E quando a gente traz a nossa mente para o momento presente, começa a investigar o agora, a gente começa a perceber a fuga da nossa mente. Ah, é para o futuro que nós estamos indo? Trazendo medo, incerteza, como as coisas vão ser, sofrendo com tempos que nem existe ainda, ou se não, culpa e ressentimento dos nossos erros do passado. Quando a gente começa a trazer a nossa mente para o momento presente, nós começamos a ter uma clareza maior do caminho a seguir. Até o autoconhecimento, ele fica mais claro com esse primeiro passo. E às vezes a gente já quer começar a manifestar sem antes nos curarmos, para que nós possamos compreender essa nossa história. Mas nessa etapa de reconstrução, você vai se curar. Você começa a aceitar mais, você começa a entender as causas do que estava acontecendo na sua vida, já aceitou muita coisa, e agora você passa para a etapa da construção. Agora é hora de sair do buraco, afinal já é o fundo do poço, não é mesmo? Para cima só temos luz, que finalmente chega a fase de construção. Quando nós estamos reprogramados, quando nós estamos com a nossa mente no momento presente, quando nós já descobrimos quem nós somos, quando nós não nos identificamos mais com os sonhos, com os desejos, com essa programação que nós recebemos da nossa família. Quando você passa dessa quarta fase, você começa a descobrir que você já é o resultado da própria criação. Você é o campo manifestado e que a sua mente é um fractal dessa consciência. E você pode construir a vida que você realmente quer, alinhada com quem realmente você é. E aqui você começa o processo de construção dessa nossa vida. Tivemos o colapso do eu antigo na fase escura, na noite escura da alma, para que na fase 4 você comece a colher os cacos ali da versão antiga, para que a quarta fase você ganhe a clareza, para que na quinta realmente tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja genuinamente, não apenas como validação externa, possa começar a surgir dentro da sua vida. Você ganha clareza quando você começa a materializar a vida que você quer, quando você realmente acessa o seu propósito. Porque quando você quer buscar o propósito ainda perdido, você vai buscar validação externa. Vai ser preso ao ego o seu propósito, a só dinheiro, a só validação. Aqui nessa etapa você realmente consegue descobrir genuinamente o seu propósito, construindo prosperidade, sabendo o seu lugar ao mundo. E só quando você passa por essas fases e compreende com elas a sua experiência e percebe o que a vida quer te mostrar, é que esse novo eu começa a surgir. E aí você entende que aquele colapso foi necessário para que o novo eu possa surgir. E tudo aquilo que era dor, sofrimento, que você estava perdido, começa a virar clareza,
direcionamento, propósito, força. Começa a surgir novas pessoas na sua vida, alinhada com quem realmente você é. Você entende que não existe não existe a menor possibilidade de você querer despertar alguém. Cada um está no seu tempo, no seu momento. E você para de lutar contra essas situações externas e começa a focar no seu caminho, na sua clareza, na sua transformação. Aqui é quando você realmente começa a construir uma vida que realmente está alinhada com o seu verdadeiro eu. Que não é mais sobre dinheiro, é sobre o caminho, é sobre o agora, é sobre valorizar cada momento da sua vida. Você entende que a experiência é aqui e agora. Que dinheiro, relacionamentos, prazeres são bons, mas eles são um complemento de uma vida, de uma pessoa que vive abundância com a sua verdadeira essência, com o self, como Jung nos ensinou. Então agora eu quero conversar com você sobre o que a gente já falou aqui, sobre essas 5 fases, para você se localizar e o que cada uma delas pede para você. E na primeira etapa, que você se sente perdido, desalinhado com o que você está vendo, é a hora de você, se você está vivendo nisso, é hora de você não lutar com as emoções, entender a sua história, entender o que a vida quer te mostrar, e mais do que isso, aprender uma coisa fundamental, que vai mudar completamente e vai facilitar muito o seu processo de despertar. Que foi a parte que eu falei, mudar essa mentalidade de viver por acreditar, viver por compreensão, e aí você aceita muito mais a situação. Na próxima fase, a noite escura da alma, você tem muito mais clareza com essas 2 ferramentas para compreender e viver o momento presente. Para que você entenda o que a vida quer te mostrar, para que você não lute com o velho eu que está morrendo para o novo surgir. Porque quanto mais você lutar, mais tempo você vai sofrer ali, naquela etapa da noite escura da alma. Pode levar anos. A minha etapa levou mais ou menos 2 anos. Com tudo isso que eu estou te trazendo aqui, você pode encurtar muito, porque o grande segredo é você compreender e estar presente com as situações da sua vida. E aí é importante também, na etapa da reconstrução, porque a gente começa a delegar essa responsabilidade para os gurus que alguém de fora vai trazer, que nós já temos essa programação na nossa cabeça. E a gente começa a comprar um monte de curso, um monte de solução, não termina nenhuma, acha que a capacidade está no outro e não em nós. E essa fase 4 é importante que você traga essa responsabilidade para você, porque senão você vai ficar sempre delegando, se sentindo o especial do universo, o escolhido, e só esperando o universo trazer e não vai arregaçar as mangas. A primeira fase grande do despertar, que se encontra 1, 2, 3 aqui, as 3 primeiras fases, são fases mentais de reprogramação. Você muda a sua consciência. Da 4ª fase até a 5ª, você mudou a sua consciência, agora você vai mudar a sua realidade. Primeiro colapsa a identidade velha, para a nova surgir. Aí a realidade antiga colapsa, para a nova poder emergir. Que é o que aconteceu comigo. Eu abandonei uma carreira de 16 anos consolidada, que eu tinha saído da periferia para 1% de maior renda. Foi um processo difícil para mim, deixar para trás esse cara bem-sucedido diante dos olhos de muitas pessoas ao meu redor. Mas eu não era feliz. Eu precisava fazer isso. Não era o que eu queria fazer da minha vida. Não era onde eu queria estar de verdade. E hoje eu estou aqui sozinho, num país que eu não conheço ninguém, vivendo a vida que eu sempre quis, crescendo e amadurecendo. Tenho muitas coisas ainda para melhorar. Tem um ponto do meu despertar que eu deixei de lado nesses anos todos, que eu precisei lidar com ele aqui, que é justamente esse momento que a gente se isola do mundo e acha que não precisa dele. Em muitos momentos, para mim, eu me contei que estava tudo bem ficar sozinho. Mas chegando aqui, eu descobri que não era tão assim. Que eu tinha contado uma história para mim confortável
para não ter que adentrar nesse mundo desconfortável. E aqui eu percebi isso, que nós precisamos equilibrar entre fazer o que nós precisamos fazer sozinho, porque ninguém vai fazer por nós, e encontrar pessoas para poder compartilhar esse momento com a gente. É importante isso no despertar. E às vezes é melhor realmente estar sozinho do que pessoas superficiais. E aqui é um grande jogo de cintura que a gente precisa ter. Então eu espero que você tenha compreendido o que fazer em cada uma dessas etapas. No fundo, não é sobre lutar com o que está acontecendo, e sim apenas entender e estar presente para viver cada uma delas. E que você esteja ciente que cada etapa dessa é um tijolo da sua nova vida e do seu novo eu. Esse vídeo não é mais um mapa, não é mais um conteúdo para você ficar delegando de fora. É para você trazer essa autonomia para a sua vida, para você passar essas fases do despertar. Que você fazendo isso que eu te expliquei aqui nesse vídeo, você não vai só acelerar o processo de materialização da sua nova vida, como você vai encurtar o caminho do sofrimento. E talvez a sua vida não está piorando. Pelo contrário, tudo isso que você está pegado, que está desmoronando, é apenas um sinal que tem algo novo surgindo. Porque para o novo surgir, muito mais alinhado com o que realmente você é, esse velho precisa cair. A vida não é acreditar, é compreender. Agora me conta aqui nos comentários, eu quero saber qual das 5 fases que você se vê hoje. E me segue se você gosta desse tipo de conteúdo, porque é isso que a gente faz aqui. Não te entrega mais um mapa para você seguir, mas te ensina a você a construir a sua própria bússola. Nos vemos no próximo vídeo.